Olá, estou aqui passeando pela rua João da Mata, no bairro de Jaguaribe, cidade de João Pessoa. E diferente de outras capitais, de outras cidades do Brasil, nossa capital nasceu aqui no Rio e seguiu em direção à orla. Quem vai contar tudo é a historiadora Juliana Barros. E também tem uma conversa com Pedro Osmar e Paulo Ró, ativistas culturais, muita história para contar. Fica com a gente, o Histórias da Cidade está no ar. Jaguaribe é um importante bairro da cidade de João Pessoa. Além da movimentada Avenida Vasco da Gama, encontramos ruas bucólicas e um casario mais antigo que remonta aos séculos passados. O Castelinho é um traço de beleza no tradicional bairro da capital paraibana. Parece até que, por um instante, estamos na Península Ibérica, em terras espanholas. A verticalização também ganha força no Jaguaribe do século XXI. Observamos o avanço da construção civil com edificações de pequeno e médio porte. A historiadora e pesquisadora Juliana Barros contou dos Jardins da Igreja do Rosário um pouco da rica história de Jaguaribe. Diferente de outras capitais, que elas nascem, da chegada dos seus colonizadores, dos seus invasores, do mar para a parte de dentro da cidade de João Pessoa, ao contrário. A chegada dos ibéricos ela se dá pelo rio Sanhauá, então ela vai crescer da parte central para a orla. E nesse crescimento da parte central em diante, as áreas em que vai ser expandida, vai ter essa expansão urbana, são as áreas próximas ao centro. Uma delas, Jaguaribe, que é onde nós estamos aqui. Jaguaribe, que é um bairro que teve um caráter residencial durante uma boa temporalidade, vai passar mais ou menos ali a partir dos anos 70 a ter um caráter misto, também de comércio e serviços. E um dos pontos que contribuiu para isso está aqui atrás de nós, que é o Centro Administrativo Estadual, que as repartições do Estado elas vão se unir nesse centro administrativo na década de 70 do século XX, e aí você vai ter um caráter diferente para o bairro. Então, antes um bairro de caráter residencial, um bairro que tinha um caráter bem gregário em suas festas de rua. Aqui a gente está num ponto que é a Igreja do Rosário, que é um ponto assim, que existia festas de rua aqui importantes, a festa do Rosário, No outro ponto daqui do bairro, a Avenida Conceição, que tinha o carnaval do bairro. Então você vai ter essa modificação do caráter de Jaguaribe a partir dos anos 70. Ele passa a ser um bairro de caráter misto, comercial e também de serviços, perdendo um pouco dos seus pontos de referência de caráter de um bairro residencial, E no Jaguaribe, antes dessa década de 70, antes desse caráter misto, a gente vai ter o chamado Jaguaribe de Baixo e Jaguaribe de Cima, que até o Ponce Leon, que é um dos memorialistas do bairro, ele traz a respeito disso. Você vai ter algumas ruas, desse Jaguaribe, considerado um Jaguaribe de Baixo, que você vai ter umas casas mais humildes, que pessoas que moravam nesses locais eram pessoas que tinham profissões, mais ligadas à questão de atendimento à limpeza, trabalho doméstico nas casas, ou trabalhavam até no próprio centro da cidade. E no outro lado do bairro você vai ter o chamado Jaguaribe de Cima, Por exemplo, uma das avenidas que exemplifica isso é a Capitão José Pessoa. Então você vai ter residências mais robustas, você vai ter, digamos assim, uma elite do bairro, uma elite financeira, morando nesses locais. Então tem esse, pelo menos até antes da década de 70, isso era mais bem demarcado. Com o caráter misto do bairro, isso mudou um pouco, modificou um pouco. Esse Jaguaribe de Cima e Jaguaribe de Baixo também tinham reflexos nos frequentadores da igreja. Geralmente na igreja de Lourdes eram as pessoas que tinham assim uma certa condição social melhor. E aqui eram as pessoas mais humildes, até pelo trabalho que os franciscanos também realizavam. Porém, quando existiam os casamentos, as pessoas de lá saíam para se casar nessa igreja, que é a Igreja do Rosário, porque é uma igreja maior, é uma igreja que tem bastante vitrais, que tem uma arquitetura bem imponente. Então existia também esse reflexo do Jaguaribe de Cima e do Jaguaribe de Baixo, onde os seus respectivos moradores frequentavam aqueles equipamentos. A minha pesquisa na dissertação foi a partir dos relatos orais de memória dos moradores idosos do bairro. Tem esse lado da escola técnica, da antiga escola técnica, tem um lado de outras escolas também estaduais e municipais, mas eu chamo também, em determinados momentos, Jaguaribe como um bairro da dor, porque também tem esse caráter dentro do bairro. Então você tem hospitais, você tem serviços funerários, você tem o antigo lar Dom Urico,
Você tem o Menino Jesus, que era um orfanato Menino Jesus, então tudo isso também traz esse lado do bairro que não é apenas aquele lado festivo das festas de rua, não é apenas esse lado da efervescência do comércio e dos serviços, mas você também tem esse lado que na dissertação eu chamo de Jaguaribe da dor, né? A feira, que antes dos anos 70, ela já se localizou aqui, onde era o antigo terreno do centro administrativo, né? E ela foi deslocada para onde está hoje aquela região do mercado, mais próxima até do Instituto Federal de Educação. Então, antes essa feira, durante um tempo, ela era aqui, nesse espaço, e passou, depois de uma temporalidade, a ser lá. Eu penso que até o próprio Instituto, ele agregou, né, questões de... Quando ele chega naquela região de Jaguaribe, ele agrega comércio e serviços ali próximo. Ele traz digamos assim, uma circulação maior para aquela região do bairro. Ele tem uma influência, né, dessa arquitetura, mas ele não é desse período, né? Ele tem uma influência, digamos assim, dessa arquitetura, da observação dos seus moradores para essa arquitetura que acabaram construindo daquela maneira, né? E que é um dos pontos de referência daqui de Jaguaribe. Minha pesquisa foi a partir de Jaguaribe, na memória dos seus moradores idosos. Muitos deles não vislumbravam o futuro do bairro como eles conheceram. Eles falavam muito que Jaguaribe está morto, né? E quando eles falavam essa ideia de morto, eles ligavam muito à efervescência anterior das festas, da questão cultural que aqui existia e que hoje não existe mais. Então, o que eu observo no bairro de Jaguaribe hoje é que esse caráter misto continua, né? A presença das repartições públicas aqui é fato, né? Continua. E também a questão dos serviços, e aquele bairro que eu estudei lá, daquela década de 50 até aproximadamente a década de 90 e as suas modificações, ele não vai mais existir, e tal qual como ele foi, mas ele vem com as suas mudanças e permanências, porque é isso que a história estuda, né? Muita gente pensa que a história estuda só o passado, mas a mudança é o motor da história. Então essas mudanças e permanências são o que nós precisamos observar para perceber, para vislumbrar até que futuro terá o bairro de Jaguaribe. Continuará a ser misto, né? Vai ser um bairro em que o comércio e os serviços vai tomar mais conta, então só o futuro literalmente e os anos vindouros é que dirão. Aqui em Jaguaribe, que é um bairro que fica próximo do centro, nós temos vida e vida em abundância. Então eu penso que quando o poder público investe em moradia, mas não só em moradia, mas também na efervescência cultural e na qualidade de vida para que essas pessoas sejam atraídas para morar aqui, ou no centro histórico ou no seu entorno, essa região da cidade ela ganha um olhar diferenciado. E é um olhar que, na minha compreensão como historiadora, é necessário que o poder público tenha. A história de Jaguaribe é rica de manifestações culturais. Paulo Ró e Pedro Osmar são personagens marcantes da Jaguaribe de ontem e de hoje. Primeiramente, é um prazer enorme, né, estar participando de um projeto desse, né, que é o que a gente sempre fez, né? Esse projeto que vocês estão fazendo aqui, a gente sempre nós passamos a nossa vida inteira fazendo, que era o quê? Era resgatando, buscando as histórias, né, e as coisas das raízes de nossa cidade e do nosso estado. Aqui eu pensava na história viva de Jaguaribe, né? Que a gente está no ambiente em que acontecia aqui a Festa do Rosário, né? Que Paulo Ró lembrou que uma das últimas festas acontecidas aqui, Gilberto Gil se apresentou. Eu não sabia. Lançando o disco Refazenda. Teu ancoradouro é o teu próprio sonho, tua própria liberdade, teu mar, teu céu, teu horizonte. É a realidade de tua utopia. O trabalho do Jaguaribe Carne sempre esteve envolvido com raiz, certo? Raiz cultural, raiz
da vivência, né? De nossas raízes. Uma vez no programa eu disse assim, eu não entendo por que as pessoas não fazem uma música que é comprometida com a sua vida, né? Por que o pessoal não faz uma música que é comprometida com a política do bairro, sabe? Com a satisfação da comunidade, entendeu? Eu não compreendo. Porque uma vez a menina perguntou, por que você faz isso? Eu disse, não sei, eu acho tão natural, né? Tão normal você estar comprometido com a sua cidade, com o seu povo, né? Com a sua comunidade, que você devia perguntar às outras pessoas por que elas não fazem isso, né? De trabalho do Jaguaribe Carne, né? Que é esse grupo que a gente tem trabalhado já desde 74, é de trazer a arte para as comunidades. O Fala Bairros foi um movimento criado aqui em Jaguaribe, a partir do bairro de Jaguaribe, que depois se estendeu para toda a cidade de João Pessoa. Aí se fez o Fala Jaguaribe, Fala Castelo, Fala Torre, Fala Mandacaru, Fala 13 de Maio, Fala Mangabeira, Fala Cidade. Foi uma espécie de um movimento que naturalmente foi sendo assumido pelos moradores, né? Porque eles vinham aqui ver a nossa atividade, que era todo final de semana, né? E eles vinham aqui, viam e vão fazer lá no meu bairro, tal, vamos lá no... Até que a gente chegou a 8 bairros. Na verdade, a gente invadia todos os espaços comunitários que tivessem à disposição, né? Era sindicato, era associação de moradores, era escola, era igreja, rua. Quando não tinha lugar nenhum, fazia na rua mesmo, porque as pessoas queriam, né? Na verdade, eu acho que nem queria, precisava, né? Precisava que um movimento chegasse ao seu bairro para poder eles mostrarem a cultura que eles tinham lá, né? A cultura de seus artistas plásticos, seus poetas. E aí a gente tinha essa vontade na tora, né? Porque naquela época não tinha nada, né? Era a gente e a gente mesmo. Ninguém tinha carro, ninguém tinha nada. Era ir a pé, com a cara e com a coragem, exatamente. Momentos marcantes nós, assim, tivemos muito, né? No nosso primeiro show chamado Espadas, que a gente fez no Teatro Santa Rosa, a gente fez um show totalmente inusitado, uma coisa assim, nunca vista. Era uma coisa nunca vista. A gente botou no palco um monte de eletrodoméstico, rádio, enceradeira, liquidificador, rádio, um monte de coisa. E aí a gente cantava uma música embaixo, a gente ficou embaixo do palco, botou um microfone aqui, outro lá no canto, outro lá no canto. E aí a gente ficou embaixo, a gente cantava uma música, aí enquanto o cara estava cantando a música, aí subia uma pessoa no palco, aí ligava o liquidificador, aí... Era o solo. Exatamente, era o instrumento solo, era o liquidificador, né? Aí parava e ficava só o som. Aí depois começava outra música, aí alguém ia lá em cima e ligava a enceradeira e ficava lá fazendo barulho com ele. Quer dizer, isso é uma coisa totalmente inusitada, principalmente porque foi em 1974. Esse primeiro show da gente, o show Espadas, 1974. Isso foi uma coisa. Uma coisa também que marcou assim a história da gente foi uma apresentação da música Baile de Máscara, num festival de música lá em Recife, que a gente queria tocar, fazer como a gente fez no Teatro Santa Rosa, tocar embaixo do palco. Tinha 3 microfones dos apresentadores e a gente queria tocar ali embaixo na música. Os cabas disseram, não pode não. Eu disse, como assim não pode? Eu quero, não, mas não pode porque aqui é o lugar dos apresentadores, não pode, tá. Aí a gente não ensaiou as músicas, não ensaiou a música, né? Na hora de apresentar, à noite, né? Entra eu com um carro de lixo
que tinha lá no teatro. Parece que Vandinho entrou com uma escada. Foi um negócio carro assim. De mão. Um carro de mão, é. E uma escada. A gente subiu os três no palco, ficou lá em cima. Aí quando agora Pedro Osmar cantando baile de máscara, aí entre a gente, aí começou a falar. Vandinho falando a receita, ele falando o folhetinho do evangélico, né, sobre Jesus. E eu fui ler um poema de um cara chamado Ulisses Tavares, que dizia assim: trocaria a presidência da República por um cafuné bem dado. Meu amigo, quando a gente acabou de dizer isso, o cara desligou o som. Desligou o som e mandou a gente descer. Quando a gente desceu, já tinha um corredor de policial. Já tinha assim, uns 5 policiais de cada lado. Pegou os 3 e levou para uma sala. O camarada lá, o organizador, ele chega a ficar com pena do cara. Era um senhor já bem meio idoso, né? Bando de comunista! Vocês estão querendo acabar com o meu festival! Vou mandar vocês pra cadeia, não sei o que. Terminou que a gente foi realmente para a Polícia Federal, né? Isso de noite, né? 11 horas da noite. Chegou lá, o cara disse: prende ou não prende, né? Aí o delegado disse: e aí, vocês... o que aconteceu? Aí a gente disse: não sei não. Aí foi cantar a música da gente, o cara não gostou, desligou o som e mandou prender. Vocês conhecem alguém aqui em Recife? Aí Pedro Osmar disse: conheço Lenine. Lenine? Chama Lenine. Manda chamar Lenine. Aí Lenine veio, rapaz, o pessoal aqui, música da Paraíba, o menino, sabe, a gente fina e tal, não tem problema não. Não é comunista não, eles não são comunistas não. Aí soltaram a gente. Eu saí daqui em 74, junto com Vital Farias. Eu era aluno dele. E ainda aqui, antes da gente ir embora para o Rio de Janeiro, a gente tocava, eu e Paulo, era Vital Farias e os apóstolos Pedro e Paulo. Né? A gente aprendeu ouvindo música, ouvindo disco, sabe? E com os grupos de cultura popular da rua. Entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia você, além de ter a internet, tem a universidade que tem um curso de música popular, que é uma coisa maravilhosa. Né? Você tem uma universidade que tem um curso de música popular, que as pessoas vão lá para aprender a tocar música popular, que pra gente era impossível. Os nossos professores eram os piratas de Jaguaribe, eram os índios africanos da Torre, eram os bandeirantes, 25 escola de samba, os Bumba Meu Boi, entendeu? Que saía na rua. Esses foram nossos professores, né? É os professores que o pessoal fala que é raiz, né? E realmente é o pessoal raiz. Então a gente queria fazer um podcast sobre o disco Jaguaribe Carne Instrumental, que disse que era um disco maravilhoso, que era um disco que tinha coisas diferentes, é justamente essa coisa da vanguarda popular, né? A música tradicional, ciranda, coco, né? De ciranda, coco, com música tonal, com música experimental, com vozes, percussão, né? Percussão vocal e tal. Aí a gente fez, eu fiz o programa, e aí assim, ele disse: Paulo Roy, esse disco é um disco cultuado na rede, porque é um disco muito diferente do que as pessoas costumam fazer da música instrumental, que é maravilhosa. A música instrumental brasileira é sensacional, né? A gente não pode nem dizer nada sobre isso, mas aí assim, existem pessoas e grupos que fazem alguma coisa fora do contexto do maravilhoso, entendeu? Da música brasileira. Viver alienado é uma boa, jogando futebol. Lá vem a barca, chamando o povo pra liberdade que se conquista. Lá vem a barca, chamando o povo pra liberdade que se conquista. Que se conquista, se conquista, se conquista, se conquista. Eu continuo perguntando, duvidando. E eu duvido e pergunto: quem é você?